Meu nome é Amarildo. Independente do horário, espero que estejam bem e envolvidos pelas energias do equilíbrio e da harmonia. Sou um espírito imortal, encarnado no solo deste planeta, utilizando para as minhas manifestações um instrumento de constituição masculina. Meu nome é Amarildo. Eu agradeço muito, tá, pela consideração, pelo tempo, né, dedicado para assistir aí os nossos vídeos. Tá? Acredito que são conteúdos que buscam agregar valores, modificar conceitos para todos aqueles que assistem. Esse vídeo aí nós estamos ligados ao Núcleo de Estudos Espíritas Allan Kardec. O nosso núcleo de estudo, os nossos estudos giram em torno das obras de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. A Gênese de Kardec, compilada por Kardec, é um livro fantástico. Nos traz muitas abordagens interessantes, passíveis de reflexões. E eu observo que são poucas as instituições que buscam estudar Kardec dentro de todas as suas obras, de todo aquele material que foi desenvolvido lá no século XIX, ali na metade do século XIX, na França. A doutrina espírita, a tendência do estudo e da busca do conhecimento da doutrina espírita faz com que a gente gradativamente vá de encontro a alcançar uma fé e uma esperança no futuro. Então, é um exercício onde nós vamos adquirindo esse hábito. Fé e esperança no futuro. No vídeo de hoje, já agradecendo mais uma vez, tá, a participação de todos aí, a atenção, também a consideração, tá? Eu solicito para que o material dos vídeos, indo de encontro aos seus anseios na vida, faça a inscrição no nosso canal. Acione aí o sino das notificações, de modo que possa estar recebendo todos os materiais que forem postados. Dê o ok também, porque isso nos ajuda também na divulgação. Ok? Então, eu agradeço. No nosso, como eu falei no vídeo anterior, o nosso vídeo de hoje vai girar em torno de duas passagens de Jesus. Duas passagens que são ligadas a duas mulheres, em duas situações distintas. O primeiro caso que eu vou falar vai ser sobre a mulher que estava com hemorragia há 12 anos. E essa passagem está lá em Mateus, capítulo 9, versículo de 20 a 22. E também foi anotada por Marcos, no capítulo 5, versículo de 25 a 34. E
Lucas também fez anotações no capítulo 8, versículo de 43 a 48. Então, vamos começar aí pela mulher, com a hemorragia. Então, eu vou me ater aqui à passagem de Marcos. Começa assim: ora, uma mulher que padecia há 12 anos de um fluxo de sangue e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos, gastando tudo o que possuía sem nada aproveitar, antes ficando cada vez pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto, porque dizia ela, a mulher: se eu tocar somente sua veste, ficarei curada. No mesmo instante, secou a fonte de sangue e sentiu seu corpo que estava curada de seu flagelo. Conhecendo Jesus logo por si mesmo, o poder que dele saíra, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou meu manto? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, receosa e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio, postrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E Jesus disse-lhe: filha, a tua fé te curou. Vai-te em paz e fica livre de teu mal. Então, é uma passagem que demanda muita reflexão. Eu acredito que cada um de nós, seres humanos, né, nós temos aquela capacidade de ver, observar situações diferentes, principalmente cada um dentro do seu degrau de evolução. Eu costumo sempre falar isso, né? Às vezes, diante de uma colocação, alguém enxerga sul, o outro enxerga norte, já o outro enxerga leste, oeste, e por aí vai. Então, o que vejo aqui nessa passagem, ela é muito profunda. Ela é muito profunda. A gente tenta avaliar o drama desta mulher, vivendo essa situação naquele tempo. A gente tenta imaginar como era a medicina naquela época, a precariedade dos tratamentos. Acredito que muitos dos tratamentos voltados para a homeopatia. É importante frisar isso, porque foi o que surgiu primeiro, né? Não a alopatia, mas sim a homeopatia, que foi o que surgiu primeiro. Então, vamos lá, aqui continua. A gente tenta ver o drama, né, da mulher. Acredito que sofrendo muita discriminação na época, dificuldades imensas. A gente tenta raciocinar para ver como era a vida dessa pessoa.
Aí, nas colocações de Marcos, ele continua aqui, que tinha sofrido bastante as mãos de muitos médicos, né, que nós já falamos, gastando tudo que possuía sem nada aproveitar, antes ficando cada vez pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto. É importante observar, né, como é que Jesus se deslocava naquela época. Haja visto perseguições que ele sofria e haja visto todos aqueles companheiros, alguns apóstolos, os primeiros, que sempre buscavam exercer uma certa proteção durante aquela caminhada dele, uma proteção, um amparo. A gente tenta imaginar, né? Então, a gente vê aí a mulher com a limitação, com a dificuldade, mas ela, a fé dela estava latente de que iria ficar curada. E quando ela ali, ó, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, ou seja, a respeito dos feitos que Jesus vinha proporcionando à sociedade naquele momento. E a dificuldade desta mulher para acessar, já que ela concebeu que se só tocasse nas vestes de Jesus, ficaria curada. Olha a fé dessa mulher. Um outro detalhe também, a gente busca entender o campo de energia de Jesus, o campo vibracional dele. Aquele campo em equilíbrio e harmonia. É importante frisar essa situação. Então, o que acontece? Ela vai e consegue furar aquele bloqueio e encostar as mãos nas vestes de Jesus. E o que ocorre? No mesmo instante, secou a fonte de sangue e sentiu em seu corpo que estava curada de seu flagelo. O que é importantíssimo observar nessa situação? A fé, o crer, o acreditar e o empenho para se dirigir até Jesus e somente tocar as mãos em sua veste. A fé, veja bem, a fé desta mulher foi o diferencial. Assim como é para todos nós. Quando buscamos alimentar o nosso íntimo, a fé, a esperança. E irmos de encontro àquilo que queremos para nós. É importantíssimo isso, né? A fé, ela é importantíssima com o nosso empenho, com a nossa vontade também de ir de encontro àquilo que faz parte dos nossos anseios. É importantíssimo, assim como nessa mulher, nessa passagem. Aí, o que acontece, gente? O que acontece quando, veja bem, Jesus não viu ela tocar nas vestes dele. Jesus não viu. Segunda passagem. Tanto em Mateus, em Marcos e Lucas. Nada disso é colocado em relação ao que Jesus tenha visto a mulher tocar nas suas vestes. Mas é interessante que Jesus sentiu. E por que ele sentiu?
Porque tentemos imaginar o campo vibracional daquela mulher. A carência, a limitação, em todo o seu campo físico. E a fé na esperança firme. Então, o campo vibracional dela com deficiências, com limitações e dificuldades. E o campo de Jesus em harmonia e em equilíbrio. Quando ela tocou a mão nas vestes de Jesus, é como a gente vê um lago sereno, paradinho, joga uma pedra. Aí cria aquelas ondas. E daqui a pouco volta ao normal. Então, essa variação no campo de energia foi o que Jesus percebeu. Porque eu acredito que desse campo de energia dele, que foi utilizado a fé fervorosa daquela mulher, essa fé é que foi o elemento que fez com que as energias do campo de energia de Jesus drenassem para o campo de energia daquela mulher, a curando. Por isso que Jesus, ele sentiu uma variação no campo de energia dele. Por isso que ele falou, quem tocou meu manto? Ele não viu, mas ele sentiu a variação da energia. E esse sentir é que fez com que ele percebesse que virtudes tinham saído dele. É muito profunda essa passagem. Eu costumo falar que essa passagem aí, nós temos uma situação quântica nessa passagem. E essa questão da variação que Jesus sente é igual, a gente pode tentar traçar um paralelo, é igual aquela variação que às vezes a gente vê na energia, quando motivado por uma situação qualquer, no sistema de energia elétrico, a luz sofre uma variação. Foi isso que Jesus, traçando um paralelo, né, que Jesus sentiu em seu campo de vibração. Aí Marcos continua, né, porque aí Jesus questionou aos apóstolos quem tocou o meu manto. E aí responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te comprime e perguntas quem me tocou? Mas ele olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher receosa e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio, postrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E Jesus disse-lhe, filha, a tua fé te curou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. A fé, o diferencial em tudo, em todos os nossos objetivos na vida, é a nossa fé. Lógico que associada ao nosso empenho, ao nosso querer e se submeter para poder alcançar os nossos objetivos na vida. Quer seja saúde, quer seja um emprego, aquilo que tem os objetivos na vida. E quando ele fala aqui, ó, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ou seja, vai em paz. E não entre mais naquele padrão vibratório que fez, provavelmente, com que ela tenha alcançado aquela doença, aquela dificuldade. Não entre mais naquele padrão de vibração.
é igual a nós quando saímos do nosso templo religioso, seja ele qual for. Quando nós saímos do templo, é Jesus nos falando: vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ou seja, não entre naqueles padrão de vibração que só te geram desequilíbrio, desconforto e transtorno. Busque sempre o equilíbrio e a harmonia. Ficamos por aqui. Agora, vamos passar para a outra passagem. Então, essa outra passagem fala sobre a mulher em adultério, que estava sendo acusada de adultério. Isso está lá em João, capítulo 8, versículo de 2 a 11. Então, vamos lá. De manhãzinha, veio de novo ao templo e todo o povo ia a ele. E sentando-se, pois ensinava. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher surpreendida em adultério, colocando-a em pé no meio de todos. E disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida no próprio ato de adultério. Na lei, ordenou-nos Moisés que essas sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Diziam isto, tentando-o, para ter com que o acusar Jesus. Porém, inclinando-se para a frente, escrevia uma, uma lista na terra com o dedo. Como persistissem, perguntando, ergueu-se e disse-lhe: o que está puro dentre vós? O que está puro dentre vós? Atire primeiro uma pedra. E, inclinando-se para a frente, de novo, escrevia na terra, refazendo ali a pergunta, né? Aquele que não estiver pecado, que atire a primeira pedra. Esse foi o questionamento. Aquele dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E, inclinando-se para a frente de novo, escrevia na terra. Ouvindo essa resposta, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé no meio. Erguendo-se, pois, Jesus perguntou: mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu te condeno. Vai e não erres mais. Do mesmo jeito como ele falou para a mulher lá, com a hemorragia. Então, o que podemos observar aqui nessa passagem? Né? Porque a lei dizia ali que a mulher precisava ser apedrejada. Mas, e os escribas e fariseus buscavam de todos os meios tentar Jesus. E, quando vieram lhe fazer esse questionamento, o que ele responde? O que ele responde? Aquele que não estiver pecado, que atire a primeira pedra. É importante a gente observar esse questionamento de Jesus.
aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí a gente observa na continuidade da passagem, e inclinando-se para a frente, de novo escrevia na terra. Ou seja, Jesus continuou ali do mesmo jeito. É importante observar, tá? Eu estava até esquecendo, que é importante observar que nesse momento foi constituído um tribunal, tá? Onde nós tínhamos a ré, que era a mulher até então, os seus acusadores, armados, já com pedras, e eu acredito, eu estou até na dúvida, se Jesus estava ali como advogado de defesa, ou juiz, ou advogado de defesa e juiz. É importante a gente observar esse aspecto, porque foi instituído um tribunal ali naquele momento. Aí, Jesus se inclinou e continuou escrevendo na terra. Ouvindo essa resposta, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé no meio. Olha, essa observação é interessante. Saíram um a um, começando pelos mais velhos. Ou seja, quando Jesus fez o questionamento, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, todo mundo fez uma introspecção e uma revisão de vida. Então, provavelmente, aqueles que tinham uma idade mais avançada, fazendo essa reflexão, observaram: nossa, eu me equivoquei aqui, nossa, eu errei lá, nossa, eu prejudiquei ali. E aí viu que realmente estava com pecado. Por isso que ele fala aqui, começando pelos mais velhos, porque devido à idade maior, a reflexão veio, a introspecção veio, observando cada um seus equívocos do passado, e foram saindo, jogando a pedra fora e saindo, até os últimos. Com certeza, os mais novos, né, os mais jovens que ali estavam dentro daquela turba, provavelmente tinham sido incitados pelos mais velhos. E como eles viram que os mais velhos estavam indo embora, eles não tinham o que fazer ali. É importante a gente reflexionar também diante desses aspectos. E aí Jesus continuando: mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu te condeno. Vai e não erre mais. De novo, né? Ou seja, não entre naquele padrão de vibração que fez com que chegasse até aquele fato que foi que surgiu ali naquele momento. Até a própria mulher em si, tá? Ela, com certeza, Jesus abriu para ela reflexão para poder rever conceitos e rever valores. Eu acredito que são duas passagens muito interessantes, tá? Passagens que envolvem a mulher. A gente observa até hoje, a gente observa a mulher sempre submissa em muitas religiões, né? A gente busca falar sempre aqui a nível de Brasil, mas a nível do planeta a gente consegue observar ainda muita coisa que parece que está se perpetuando a nível de tratamento para com a mulher. Mas que nós estamos num processo de evolução. Esse processo é lento e gradativo. A natureza não
da saúde. Tá? E viva a mulher. Afinal, todos nós aqui nesse planeta estamos aqui por conta da mulher. É a mulher que cria o homem. E viva a mulher. Então, agora eu vou fazer uma oração aqui, tá? E peço que todos acompanhem, que todos busquem as reflexões necessárias diante do momento em que vivemos, na nossa vida, da nossa família, na nossa sociedade. Então, vamos lá. É a prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens da terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta teus humildes irmãos pecadores nas lutas desse mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os seus compassivos braços. Abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do seu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelos teus sublimes sacrifícios, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria a orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio a prece dos últimos dos teus servos. Amiga estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra os caminhos de espinhos, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a sua misericórdia, para que seguros e apoiados no seu evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do seu reino. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos. Graças a Deus. E derrama por toda a humanidade as energias necessárias para o equilíbrio e para a harmonia. Que os nossos lares sejam também envolvidos nessas energias. Que assim seja. Graças a Deus. E mais uma vez, agradeço pela sua paciência, pela sua atenção e querendo participar, não posso esquecer, querendo participar dos nossos estudos, faça contato aqui, com o número do Zap, tá bom? Nós estudamos as obras de Kardec, tá? E nos nossos estudos só tem alunos. Todos somos alunos. Debatemos e buscamos sempre chegar a um consenso diante dos debates. Venha participar, mesmo que de modo curioso. Venha participar.
Venha participar, ampliar a visão diante da nossa vida, da nossa verdadeira vida. Que a paz de Jesus envolva sempre os nossos corações. Que assim seja.